Fala de quê, beleza? De que falando? Todos os dias com um vídeo novo sobre recuperação. Vamos para a meditação de hoje? Meditação diária só por hoje, 30 de novembro. Partilhando o meu verdadeiro eu. Nossa baixa autoestima fazia com que nos reprovássemos. Éramos o nosso principal carrasco. Julgávamos e condenávamos nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Classificávamos a nós mesmos como a pior das criaturas. Tínhamos a certeza de que não valíamos a pena. Qualquer investimento seria desperdício caso fosse feito em nosso favor. Nos sentíamos insuportáveis. Por conta disso, precisávamos nos assegurar de que essa terrível criatura ficasse presa e afastada. Nós nos escondíamos de nós mesmos e dos outros de qualquer maneira possível. Criávamos inúmeras barreiras para que ninguém pudesse chegar perto. Éramos rejeitados por nós mesmos. E isso já era doloroso o suficiente. E não conseguiríamos e não queríamos suportar também a rejeição dos outros. Construímos diversas maneiras de nos afastar e de nos manter afastados de tudo. Sempre que alguém se aproximava demais, estávamos em risco. Poderíamos ser descobertos. Nosso monstro viria à tona e certamente seríamos julgados e condenados. Portanto, além de não nos aproximar e de nos afastar de todos, prontamente tratávamos de afastar todos aqueles que tentassem. Fazíamos isso de diversas maneiras. O afastamento físico era uma possibilidade. Saíamos de perto mesmo do convívio com as pessoas. Também nos afastávamos criando personagens fictícios, para que as pessoas acreditassem que éramos diferentes, fingindo ter características diferentes de nós mesmos, mantendo longe o verdadeiro monstro. Usar drogas compulsivamente era uma excelente maneira de afastar os outros. As drogas serviam como uma espécie de isolante que nos afastava. Aliás, nossas compulsões eram eficientes em nos manter isolados. Não apenas as drogas. Pervertíamos as relações para mantê-las superficiais. Poderíamos, inclusive, manter diversos parceiros sexuais para justamente não nos aproximar de nenhum deles. Buscávamos uma espécie de impermeabilidade social. Mas será que isso significava que não tínhamos amigos? Não, nós tínhamos amigos. Mas a fórmula para se fazer amizades era diferente. Nossas relações de amizade eram uma cópia do nosso modelo de relação com a droga. Era uma relação de uso, uma relação de consumo, objetificada. Considerávamos amigos aqueles que nos ajudavam a manter-nos afastados de nossa realidade, a manter escondidos os nossos monstros internos. Inclusive, manter afastados desses próprios amigos. Quanto mais afastados podíamos ficar de uma relação aprofundada com essas pessoas, mais os considerávamos amigos. Estranho, mas verdadeiro. Queríamos como amigos aqueles que se tornavam cúmplices de nossa doença, ajudando a ficarmos distantes das consequências de nossos atos, mantendo as nossas desculpas, contribuindo para que continuássemos afastados de nossas realidades e ajudando a manter nossos segredos a salvo. Nossas relações eram constantes no tempo, mas distantes em nós mesmos. Giravam em torno da droga, dos objetos, das superficialidades. Amigos eram aqueles que não questionavam nossas máscaras e nossas compulsões. Provavelmente essas amizades nos usavam com a mesma finalidade que nós, que também seguia o mesmo modelo de relação com a droga deles. Conseguíamos nos manter a uma distância que considerávamos segura. Isso era o suficiente. Funcionavam como nossos álibis no isolamento, nos mantendo em nossa ilusão de controle. A dor da solidão também era profunda. Precisávamos deles para nos enganar, fingindo que não nos sentíamos sozinhos. Em recuperação, precisamos realizar uma mudança profunda em nossas vidas. Precisávamos mudar estruturas básicas em nossas formas de nos relacionar conosco e com o mundo. Precisávamos aceitar a nós mesmos, desconstruir a ideia de que éramos monstros terríveis para nos perceber como pessoas, que têm defeitos, mas também qualidades. Mudaríamos completamente a nossa visão em relação ao nosso papel e os papéis dos outros nas relações. A droga e os objetos de compulsão haviam deixado um enorme vazio em nossas vidas que não havíamos conseguido ainda preencher. A dor da perda de um estilo de vida, a impossibilidade de aplacar o sofrimento com os velhos métodos de anestesia, acabava por nos obrigar a uma mudança de postura. Em recuperação, para enfrentar esse vazio todo, o remédio recomendado era justamente aquilo que havíamos fugido durante todas as nossas vidas: pessoas. Grupos anônimos, grupos terapêuticos.
A chave para o processo de recuperação está na quebra do isolamento, estabelecendo uma relação de pertencimento a um grupo, através da identificação. Parecia assustador. Nosso trajeto de recuperação nos colocou diante dessas outras pessoas, que tinham as mesmas dificuldades de autoestima, isolamento e confiança que nós tínhamos. Possibilitou-nos identificarmos e termos menos medo de nossos monstros, olharmos para eles. Pessoas que se relacionavam conosco sem ser cúmplices, mas que jogavam a realidade diante de nós. Ter nossas realidades expostas diante de nós era bastante difícil e precisávamos nos acostumar com isso. Mas ali, no convívio com aquelas pessoas, ensaiamos os erros e os acertos, produtos de nossa inexperiência em relações humanas. Cada palavra, cada decisão, cada comportamento contava para o nosso crescimento, aprendendo uma espécie de idioma novo, uma nova fórmula para fabricar as relações. Por falta da prática, por vezes nos envolvíamos demais, nos colocando em situações extremamente desconfortáveis. Em outras vezes, nos envolvíamos de menos, perdendo excelentes oportunidades. Nós nos frustrávamos, nos decepcionávamos e envergonhávamos. Começamos a perceber que essa era a realidade humana e precisávamos passar por isso. Nossa adicção nos cobrou um preço muito alto, a imaturidade emocional. Nós precisávamos crescer. O tempo passa. Ganhamos experiência e fizemos nossos inventários. Olhamos para as nossas vidas, nossas relações. Estamos vivendo uma nova maneira de nos relacionar conosco. Nossa autoestima não está mais abaixo de nossos pés e nossos egos não estão inflados acima de nossas cabeças. Mudamos, nos aproximamos dos outros. Conseguíamos nos ver através das palavras e histórias de outros adictos em recuperação. Nos sentíamos seguros na presença de pessoas que sabiam detalhes sobre nossas vidas e personalidades, sabiam de nossos segredos. Conseguimos identificar e expor nossos sentimentos, aprendemos a nos respeitar sem nos esconder. Encaramos e percebemos o monstro que acreditávamos ser. Vimos seu real tamanho e sua aparência. Não era tão feio e também não era tão bonito. Havíamos conseguido estreitar relações com outros adictos em recuperação, com outras pessoas. Ríamos de nós mesmos em uma clara trégua com o nosso passado. Se antes havíamos nos julgado e condenado, agora percebemos que nossas penas foram cumpridas e poderíamos sair em liberdade condicional sem o receio de sermos descobertos, pois podemos nos mostrar sem medo de rejeição. Nós não nos rejeitamos mais e conseguimos suportar a ideia de que não agradaríamos a todos. Avaliamos o nosso comportamento sem precisar julgar e condenar, mas admitir e reparar. Estávamos desfazendo a nossa blindagem, estávamos conseguindo permitir que se aproximassem de nós. Não mais precisávamos de cúmplices para nos esconder. Nossas ideias sobre amizade agora não giram mais em torno daqueles que tentam amenizar a realidade para nós, mas aqueles que a encaram junto conosco, que nos denunciam em nossos defeitos para que possamos melhorar. Hoje, podemos romper o nosso isolamento. Hoje, podemos olhar para nós mesmos e gostar do que vemos. Fala de quê? Vídeos diários com leitura e reflexão do Só por Hoje. Uma excelente oportunidade para se reconectar com a recuperação na correria do dia a dia. Portanto, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e seguir o canal, porque o segredo está no próximo vídeo. Fala de quê? Só por hoje.